Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje esse texto do Evangelho segundo São Lucas tem muitas coisas a nos ensinar, a nos falar. Primeiro, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele estava na margem do lago de Genezaré, ou do mar de Tiberíades, ou do mar da Galileia, assim como vocês queiram chamar. E aquela multidão continuava ali, se espremendo, se apertando, para chegar próximo de Jesus. Aqueles homens, aquelas mulheres, queriam se aproximar de Jesus. Uns tanto para, em nome da fé, arrancar de Jesus as graças e as bênçãos que tanto queriam. Outros tantos, por curiosidade, para saber quem era aquele homem diferente, diversificado, que fizera cumprir a promessa de um homem que viria governar o povo com cetro de ferro. Seria varão nascido de uma mulher, virgem, e que restabeleceria o reino de Israel. Jesus Cristo, como primeira atitude, ele vê duas barcas e escolhe a barca de Simão, não à toa, não sem razão alguma. Escolhe a barca de Pedro, seu amigo, seu escolhido, colocado por ele à frente da igreja. Aqui ainda não, mas nós sabemos que sim. Aqui no texto, Pedro ainda não foi colocado como chefe da igreja, isso é lá na frente, mas nós já sabemos. O dado aqui importantíssimo que a gente vai ver no final do texto é nosso Senhor dizendo: Pedro, tu serás pescador de homens, não mais de peixes. O Senhor escolhe a barca de Pedro e permanece na barca de Pedro e ensina da barca de Pedro. Essa barca aqui nós sabemos que é uma imagem, uma alegoria da Igreja Católica, conduzida, velejada por Pedro, que é o Santo Padre e o Papa. Nós sabemos que até hoje Nosso Senhor está presente em corpo, alma e divindade na barca de Pedro, que é a Igreja Católica, Apostólica e Romana. Ele entra, ele senta na barca de Pedro, e ali começa a ensinar a multidão. Minha gente, vocês sabem, mas não me custa lembrar, que todas as vezes que se aparece o mar no Novo Testamento, nas Sagradas Escrituras, o mar sempre representa o mundo. Por quê? Porque não tem estabilidade nenhuma. E onde essa barca está inserida? No mar. De quem é essa barca? De Pedro. A igreja que está no mundo, conduzida por Pedro. E o Senhor ali ensina as multidões. Um ensinamento acessível, gostoso, mas radical. Ele ensina as multidões. Todo aquele povo ali maravilhado. Só que nosso Senhor vai dizer: olha, Simão, não é só simplesmente palavras. Eu vou provar que o que eu estou a dizer, eu cumpro. Eu vou provar que eu sou Deus. Vamos lá, avancem para as águas mais profundas do Quinaltum. Avancem para as águas mais profundas. Olha que aqui a atitude de Pedro é interessante. Por quê? Porque Pedro já havia trabalhado a noite toda. E como diz até hoje, o mar não estava para peixe. Eles trabalharam a noite inteira e não pescaram nada. Providencialmente não pescaram nada.
Isso aqui tem algo a dizer. Não adianta querer labutar, trabalhar sem as graças e as bênçãos de Deus. Não adianta querer trabalhar, labutar sem a escuta da palavra de Deus. Simão fala para ele: nós trabalhamos a noite inteira, nada pescamos. Mas, Senhor, em atenção à tua palavra, nós iremos lançar as redes. Senhor, a gente vai obedecer em atenção a essa tua palavra que para nós é preciosa. Se o Senhor pede, a gente obedece. Se o Senhor manda, a gente cumpre. Se o Senhor exorta, a gente muda de vida. E essa disponibilidade do coração de Pedro sempre agradou nosso Senhor. Vejam que até hoje isso aqui acontece. Deus se agrada com quem abre o coração, apesar das misérias. E é interessante porque Lucas diz que eles foram, jogaram as redes e apanharam uma quantidade tão grande de peixes que as redes se rompiam. Eles fizeram sinal aos amigos: venham aqui, venham nos ajudar. Quem foi ajudar, o texto de Lucas não diz, mas na frente fala dos filhos de Zebedeu, que são João e Tiago. João, o evangelista. João, o discípulo amado. João, o mais novo do colégio apostólico. Eles vão, eles ajudam a Pedro, ajudam a Simão. Só que pescaram tanto que a barca estava quase afundando. Que pesca frutuosa. Olha, minha gente, isso aqui deveria ser para nós cristãos uma norma de vida. Antes de fazer algo, fazer segundo a palavra de Deus, buscar obedecer a palavra de Deus, buscar rezar e pedir ao Senhor, o bom Deus, que venha, que fale ao meu coração, que venha, que me oriente, que me dê o discernimento necessário. É uma pena tão grande que muitas pessoas, muitas vezes, decidem as coisas sozinhos, sem decidirem em Deus. Tudo de grande relevância nas nossas vidas, a gente tem que rezar e pedir a Deus. O que for de grande relevância, o que for de grande importância. Eu vou fazer uma reunião, Senhor, ilumina minha mente. Eu vou resolver um problema, Senhor, me ajuda para que eu tenha o discernimento necessário para resolver. Eu vou chamar a atenção de alguém, Senhor, coloque em minha boca as palavras acertadas para que eu possa ganhar o outro para ti. Senhor, eu vou conversar, mas eu sei que não tem jeito. Senhor, eu vou dar uma chance, mas eu sei que não tem jeito. Senhor, eu vou perdoar, mas eu sei que o outro não merece. Mas em atenção à tua palavra, Senhor, eu vou cumprir. E aquela pesca ali fez com que um arrependimento batesse no coração de Pedro. Que figura encantadora. Obedece ao Senhor. Tornou público, nós não pescamos nada, mas vamos fazer porque o Senhor quer, eu sou dócil à tua palavra. E agora Pedro fica como que abobado, totalmente tolo. A palavra dele tem poder. Afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Afasta-te de mim, porque eu obedeci, mas eu não estava crendo na tua palavra. Afasta-te de mim, Senhor. Olha, minha gente, essas palavras de Pedro aqui são palavras de alguém que viu a grandiosidade de Deus e a pequenez do homem. São palavras de alguém que vê que quando obedece a palavra de Deus, a palavra que Ele é nós, dirige todos os dias, e começa a dar uma guinada na vida e começa a mudar de vida.
Entende que o homem foi feito por Deus para amá-lo sobre todas as coisas, e nele construir a sua vida, e nele alicerçar o seu viver. É tola a desculpa de quem pensa que pode construir a vida sem Deus. Não chega a lugar nenhum quem não vive de verdade a fé. Meus irmãos, quem responde a nós? De onde eu vim, quem eu sou, para onde vou, senão nosso Senhor? Vejam que o que nós ora celebramos sem fé é algo vazio. Como crer como crer e acreditar na ressurreição de nosso Senhor sem a fé? Por que vocês estão aqui a rezar pelo Diogo? Simplesmente porque vocês creem na ressurreição. E porque creem em atenção às palavras de nosso Senhor. E aqui não é uma atitude diferente de Pedro. A gente crê na ressurreição não porque a gente viu alguém ressuscitado. A gente crê na ressurreição porque o Senhor falou. A gente crê na Eucaristia não porque a gente vê com os olhos humanos um fenômeno luminoso, extraordinário, um milagre, mas porque com o olhar da fé, em atenção à palavra de Jesus, a gente crê. É preciso crer sem ver. Isso se chama fé. Se fosse para a gente ver tudo aquilo que nós cremos, não seria fé. E olhem que Lucas ainda diz que o temor se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Olha, aqui nós temos o dado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Por que ficaram espantados? Com aquela pesca, com aquele milagre, com aquilo ali que era totalmente diferente, que eles nunca tinham visto uma palavra tão poderosa. Só que nosso Senhor é fenomenal, Ele encanta. Assim como encantou Pedro, Mateus, os apóstolos todos, nosso Senhor ainda hoje continua nos encantando. Apesar da nossa ingratidão, dos nossos pecados, da nossa miséria, e muitas vezes, por que não também dizer, da nossa falta de responsabilidade com a eternidade. Mas Ele continua encantando. Jesus disse a Simão: não tenhas medo. Vejam que essas palavras que Jesus diz a Simão é aquela mesma palavra que o anjo diz a Maria. É a mesma palavra que o anjo em sonho diz a José. É a mesma palavra que Jesus dirige a Pedro. É a mesma palavra que nosso Senhor dirigiu a mim um dia, quando aqui, jogado no chão deste altar, Ele me configurava na pessoa dele, na força do Espírito Santo. É a mesma palavra que Jesus dirige a você. Por que ter medo? Sirva a Deus. Não tenha medo de servir a Deus, de ser fiel à missa dominical. Não tenha medo de procurar os sacramentos da igreja. Não tenha medo de servir a Jesus Cristo. Não servir de uma forma alucinada, louca, doida, como a gente vê no mundo, não. Mas servir de uma forma coerente, com fé, com a consciência de que viemos de Deus. Devemos viver em Deus, e para Deus haveremos de voltar. Não tenhas medo, não tenhais medo. Por que não? Porque eu sou Deus e estou contigo. E aqueles discípulos ali levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Olha a incoerência do texto. Trabalharam a noite toda querendo pescar,
Pescaram 2 barcas cheias de peixes, a ponto das barcas estarem quase afundando. E agora, depois das palavras de Jesus, eles deixam as barcas, eles deixam os peixes ali e vão embora. Ou seja, não se apegaram nem àquilo que nosso Senhor deu. Eles viram que ali era só um sinal, um milagre. Era só uma simbologia, um símbolo daquilo que eles iriam ver ainda na frente. Ou seja, verdadeiramente, esse homem é Deus. Verdadeiramente, esse homem é o Senhor. Aquele que nos fala ao coração, aquele que nos preenche, aquele que nos santifica, aquele que nos conduz, aquele que não nos decepciona apesar das nossas misérias e continua com um amor eterno a nos amar, onde nada nem ninguém é capaz de romper esse amor que Deus tem por nós. Mesmo que a gente se afaste, mesmo que a gente não creia, mesmo que não sejamos fiéis, Deus continua a nos amar. E você, meu irmão, minha irmã, nós somos chamados a nos deixar conduzir e amar por Deus. Não tenha medo dos problemas, das dificuldades, da solidão. Não tenha medo dos grandes problemas que a vida nos impõe. Não tenha medo de nada. Espere em Deus, confie em Deus, viva em Deus. E tudo mais nos será acrescentado, não em vista da nossa felicidade aqui, mas em vista da nossa salvação eterna. Vamos ficar de pé e vamos juntos elevarmos ao Senhor, o bom Deus, os nossos pedidos, as nossas preces.